A gente trabalha aqui na Natural Quanta, o Salgado Well Center. É um centro de bem-estar que tem dado ênfase no tratamento das pessoas com pós-Covid. O pós-Covid ele tem sido visto com vários artigos novos e mostrando que cada pessoa pode ter uma reação diferente. Então não tem como manter um padrão de atendimento, visto que cada pessoa tem uma particularidade. Então o que nós fazemos? O paciente chega, a gente leva em consideração todo o quadro clínico dele, levando em consideração uma avaliação, os exames, qual foi o grau de comprometimento. Vocês devem estar sabendo que algumas pessoas reagem de maneira mais tranquilas, outras pessoas reagem de maneira mais complicada. Então isso mostra quanto o avançado está o comprometimento desse paciente. Consequentemente, nós terapeutas temos que ter em mente que vai ser necessária uma intervenção mais longa, uma intervenção mais acentuada, porque senão não se tem resultado. Inclusive tem pacientes que já fizeram o tratamento, nós mesmos damos alta para ele, e quando ele vai partir para um segundo estágio, uma academia, os sintomas voltam de maneira mais sutis, mas voltam. Então nós aprendemos com isso que são níveis diferentes de liberação, de alta que nós damos, mas ele teve que voltar, fazer uma nova aplicação, um novo tratamento, para que ele pudesse retomar um nível de exercício físico mais intenso. Tá? Para uma manutenção em cima disso. E o que nós fazemos aqui? Então, após a avaliação, que nós levamos em consideração os exames do paciente, a parte bioquímica, os comprometimentos biomecânicos. Vamos lembrar que existe inervação, musculatura, que coordena, por exemplo, todo o pulmão, né? Um pulmão grande vilão aí, sofrendo bastante com isso. E a parte emocional, porque é uma coisa que às vezes poucas pessoas falam, mas existe já, mesmo antes da pessoa ter um Covid, existe uma questão de isolamento. Isso baixa muito o sistema imunológico. E por acaso, se ele pega o Covid, ele fica já com um medo ainda maior, porque ele não sabe o que vai acontecer. Então ele agrega uma emoção sobre isso, que sobre o sistema nervoso autônomo, principalmente após de 2 semanas, isso vem baixar, sobrecarregar ainda mais o sistema imunológico. Então nós olhamos para isso também. Então quando a gente chega, começa a fazer um tratamento com o paciente, exemplo aqui, a Daiane, que nós pegamos para poder nos ajudar, nós temos que entender quais são as estruturas que estão envolvendo todo o quadro clínico do paciente. E uma coisa é muito forte. O pulmão, que isso é mais esclarecedor, é mais fácil de vocês compreenderem, mas também o intestino. Vamos ter uma noção básica. O intestino é ele que vai estar absorvendo todos os nutrientes bons para nós, mas ele também faz parte de fortalecimento do sistema imunológico. Então ele tem que estar bem. É interessante para nós sabermos se o paciente está indo no banheiro todos os dias, se não tem um estufamento abdominal, se não tem uma alimentação que colabora para a inflamação do corpo. Agora, o intestino também é ligado com o cérebro. E aí está uma coisa que a gente considera um diferencial muito grande. Olhar para o corpo, mas sem esquecer do cérebro. Um exemplo, quando nós começamos a terapia aqui, nós utilizamos esse capacete, que é um capacete com LED e infravermelho, tem luzes aqui. Essas luzes, elas vão estimular automaticamente o cérebro, o tecido que está sendo aplicado, especificamente esse capacete, ele é para colocar sobre a cabeça, trabalhar o cérebro. E se vocês olharem aqui, ele vai trabalhar o cérebro como um todo, desde a parte posterior, média e anterior. E automaticamente ele vai ter uma onda que vai conseguir atingir o tecido neural, o cérebro em si, e oxigenar ele. Uma das grandes diferenças que ele faz, deixa eu só ver uma coisinha aqui, ver se eu consigo ajudar a Vanessa e ver se muda essa câmera. Muito obrigada. Ficou melhor, hein? Ficou. Eu não queria falar pra vocês, mas ela estava quase fazendo um pilates aqui, que ela faz aqui, contorcionismo. Eu não achava o botão. Mas deu certo. Sempre tem que ter um homem ao redor, entendeu? Mas o que acontece? O LED no capacete, ele vai estimular o tecido neural, que geralmente ele também sofre com a inflamação do Covid. E tem dado, daí vem a explicação, que quando uma pessoa que tem um Covid, ele altera a flora intestinal, ele altera principalmente o nervo vago, que é um nervo que liga o intestino com o cérebro, e o tecido do cérebro também sofre. E aí você tem a explicação e o entendimento das pessoas que acabam sofrendo um esquecimento. Ah, eu tive Covid, depois do Covid eu estou esquecendo bastante coisa. O que é isso? De maneira simplificada, é como tivesse uma oxidação.
né, uma agressão sobre esse tecido e que diminui a capacidade de sinapse, de ligação dos neurônios. Então, quando nós usamos esse capacete, ele trabalha aumentando a oxigenação, né, a vascularização, que troca nutrientes do tecido, mas também ativando a mitocôndria, que é a usina elétrica da célula. Então você imagina que o próprio tecido, tanto o cérebro, que é nesse caso que a gente está falando, ele vai começar a funcionar melhor. Só que a gente não está pensando só no cérebro. Então eu vou fazer vou deixar aqui uma simulação de como é o nosso dia a dia com o atendimento do paciente. Pode deitar. Isso. Vou precisar que você vai mais para baixo para você sentir. Não. Ok. Então, quando o paciente é ativado a nível do tecido neural, as agressões, da onde sai o comando também para o resto do corpo, nós utilizamos outros equipamentos, como por exemplo, outro LED, que é uma manta, ok? Que aí nós vamos utilizar essa manta sobre várias estruturas, como o próprio pulmão, fundamental isso. Além do pulmão, vamos pensar, existe o intestino, como eu falei para vocês, e o fígado. Esses dois órgãos vão ajudar a limpar o corpo. Imagina que você sofre uma agressão por um vírus, no exemplo que nós estamos falando, que está na moda, é o Covid, ele agrediu o corpo como um todo, e quem teve sabe dos sintomas, e essa agressão fez uma agressão sobre todos os tecidos. Esses órgãos em particular vão ajudar o corpo a se limpar. A gente chama ele de órgãos depuradores. Então nós damos ênfase a eles para o corpo como um todo conseguir ter capacidade melhor de conseguir se resolver. Então nós colocamos essa manta sobre o pulmão, nós colocamos essa manta sobre o intestino e também essa manta sobre o fígado. Isso tudo tem uma sequência terapêutica, isso tudo tem um tempo certo. Quando tudo isso está sendo estimulado, nós, com as mãos, vamos liberar toda a trajetória dos nervos que comandam o pulmão, todo também o músculo diafragma, aqui ó, trabalha muito a respiração e ajuda muito no intestino. Vamos muitas vezes fazer manobras para poder ajudar o fígado, porque tem a utilização de muito medicamento. E aí esse medicamento também atrapalha essa recuperação. É muito comum a pessoa, olha, toma o medicamento, passa a ter uma boca seca, uma boca magra. Então nós vamos trabalhando na parte mecânica, na parte de estimulação desses tecidos e também na parte emocional. Por quê? Porque fica esse resquício. Como é que tá? Olha para vocês entenderem. O intestino, ele ajuda muito na produção de serotonina, que é um hormônio de anti-estresse, é um faxineiro do corpo. E a pessoa que pega um Covid e altera tudo isso, ele também começa a ter o quê? Uma baixa de humor. Ele fica mais melancólico, ele fica mais depressivo, ele sente mais triste, sente que não é capaz. Então nós entramos, por exemplo, com a microfisioterapia, ou o Psyche, a barra de Axis, que são técnicas que vão trabalhar as ondas cerebrais, mas as memórias de estresse que o paciente sofreu. Com isso, a gente consegue ter uma potencialização no resultado do tratamento e, por consequência, ter uma resposta mais rápida e eficaz. Obviamente, todos esses são artigos mais novos. Tem algum equipamento como esse, que é o Miltapod. É um equipamento de origem russa, mas que ele foi melhorado, aprimorado na França. E automaticamente, ele também vai trabalhar com luz, que é o que tem mais de última geração. Ó, para vocês verem. E a luz de LED, certo? É a luz de LED. É diferente desses. E, na verdade, a gente brinca que isso aqui é uma super máquina e ele dá estímulos de várias opções. Então ele trabalha processo inflamatório, ele trabalha a estimulação da serotonina que eu falei para vocês, e eu consigo ter uma resposta muito mais específica e alcança muito mais profundo os outros tecidos que a gente trabalha. Então a gente consegue trabalhar a fisioterapia dita tradicional, mas potencializar demais tudo isso que a gente faz.